Irmãos, com a paz do Senhor. Amém, amados. Hoje nós faremos uma reflexão no livro de Neemias. Já peço aos amados irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Neemias. Tem Crônicas, Esdras, em seguida tem Neemias. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos na casa do Senhor, adorando ao seu santo e excelso nome. Confesso aos irmãos que orei para que o Senhor me dirigisse acerca da mensagem a ser entregue, e a direção do Senhor foi neste livro. Neemias, capítulo 3. Nós leremos do verso 1 ao verso 14. Antes de lermos, vamos ter mais uma palavra de oração, em seguida a gente medita na palavra. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, glórias e honras nós te damos, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para adorarmos o teu santo nome, entregar as nossas súplicas diante de ti e sermos também edificados pela palavra. Eu sou o teu servo, Senhor amado, e me coloco na tua dependência neste momento, para assim anunciar a tua palavra, a tua amada igreja, que haja edificação, que resulte em louvor, glória e adoração ao teu santo nome. Esta é a minha oração, Senhor, grato em nome de Jesus por tudo. Amém. Amém. Vamos ler, meus amados irmãos, Neemias, capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. Os que trabalharam na edificação dos muros. Então se dispôs Eliasibe, sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100, a torre de Hanaanel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacor, filho de Inri. Os filhos de Hassená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e junto deste reparou Messulão, filho de Berequias, filho de Mezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Messulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Razabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Rassub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém, e suas filhas. A porta do vale reparou-a na Hanum, e os moradores de Zanoa edificaram-na
e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e tranca, e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. Vamos ficar só até aqui, porque o restante do versículo, do capítulo, se segue, amados irmãos, esses relatos daqueles grupos de trabalho que atuaram em determinadas partes do muro. E a toada, a sequência vai nessa direção, de quem contribuiu com que parcela na reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém na ocasião. Mas, Demétrio, por que tantos nomes difíceis para trazer essa mensagem? Porque nós, ultimamente, amados, eu tenho percebido que nas reuniões de oração, nas vigílias, nós temos orado muito por avivamento. E um dos indícios de que algo grande do Senhor está para acontecer é quando o povo se levanta para orar e também reconhece seus pecados e confessa-os em orações de contrição diante do Senhor. E no livro de Neemias nós temos aqui um caminho para um avivamento. Um avivamento que vai ocorrer aqui já perto do fim do livro, graças à restauração, não só daquela cidade devastada por Nabucodonosor, onde inicialmente foi restaurado o templo. Em seguida, a restauração se deu ali na leitura da palavra de Deus, vinda por Esdras, no livro de Esdras, restabelecendo a centralidade das Escrituras ao culto ao Senhor, não mais aos ídolos, anteriores ao cativeiro babilônico. E agora, a reconstrução dos muros e das portas da cidade, por meio de Neemias. E aqui, oferecendo um pouco de contexto para os irmãos. Então, do início do livro de Neemias até o fim, nós vamos ter essa história bem contada. Onde nós temos ali no primeiro capítulo de Neemias, ele se entregando a um momento de contrição e de oração diante do Senhor. Dizendo o que foi que os pais deles fizeram, o arrependimento, a contrição causada pelo cativeiro, o que o cativeiro babilônico mostrou para Israel acerca dos caminhos e dos resultados de se entregar profundamente à idolatria. E tudo isso Neemias entrega nessa oração do capítulo 1 do seu livro, quando o seu irmão chega para dar as notícias de que Neemias estava servindo lá em Suzã, na Babilônia, ao rei da Babilônia, como um copeiro. E ele diz que lá em Jerusalém, além da cidade ainda estar devastada, a população está vivendo uma incrível miséria. Numa miséria sem tamanho. Vivendo em situação de opróbrio, de desprezo. Com os muros e os portões das cidades destruídos. Então, Neemias começa a interceder ao Senhor, passa 9 meses pedindo ao Senhor uma oportunidade para se não só ter a chance de voltar a Jerusalém para trabalhar na reconstrução dos muros e dos portões, como também ser utilizado como peça fundamental para essa grande obra que Deus vai fazer em Jerusalém. Então ele consegue essa oportunidade ainda no capítulo 2, ele consegue essa oportunidade com o rei. O rei libera as cartas necessárias para ele se deslocar até Jerusalém, de Suzã, na Babilônia, até Jerusalém, e também entrega alguns materiais para ele, para que ele trabalhe na reconstrução dos portões. No capítulo 2, vai mostrar justamente Neemias chegando a Jerusalém, e antes mesmo dele ir anunciar aos magistrados e à população que é que ele estaria lá para fazer, ele vai tomar pé da situação. Como um bom estrategista, ele vai observar como está a situação de Jerusalém antes de abrir a boca. Poderíamos usar isso como uma prática nas nossas vidas, né? Quando nós estamos diante de uma situação, antes de falar e de emitir opinião, nós observarmos
como está a situação, ficar a par dela para poder proferir uma opinião que seja válida e salutar, né, de acordo com o problema do contexto. E aí ele se depara, né, ele sabe onde estão quebradas as muralhas, onde estão os buracos, onde as portas estão derrubadas, queimadas. E aí só então ele vai até os magistrados. E ele tem um material, e agora a missão dele é motivar aquele povo, para que aquele povo coloque as mãos no arado e trabalhe na obra de reconstrução dos muros. E aí o que ele faz? Ele joga a realidade para os magistrados. Olha, vocês estão vendo a situação de opróbrio que nós estamos passando aqui em Jerusalém. Olha como esses muros estão derrubados e como os portões estão queimados. Vamos reedificar a cidade. E aí, né, um testemunho que ele tem, né, de como ele conseguiu o material, como o rei foi solícito a ele, diante do que ele solicitou ao rei. Todos ali, né, diante do argumento de Neemias sobre a situação da cidade, se colocam para o trabalho. Obviamente, como estamos falando da obra de Deus, a oposição se levanta. Porque podem ter certeza, meus irmãos, quando nós estendemos as mãos para o arado, dificilmente a coisa vai muito bem do início ao fim. Se ela vai bem, é uma obra que está no centro da vontade de Deus, muito provavelmente a oposição, o inimigo vai se levantar contra a obra, e não é diferente aqui em Neemias. A oposição se levanta, e essa oposição aqui ela é encabeçada por Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita e Gesem. Eles se deparam com a intenção de Neemias de reconstruir os muros e restabelecer as portas. E o que é que ele disse para Neemias? O que está acontecendo? Vocês vão reedificar, vão sacrificar, vão reconstruir, vão se rebelar contra o rei, porque a intenção deles era continuar tendo livre acesso a Jerusalém sem haver a necessidade de muros e portas. Então, essa oposição se levanta de forma ferrenha contra o projeto de Neemias. E nós vamos observar, ao longo da leitura de Neemias, que essa turma volta o tempo todo com estratagemas e tentando oportunizar uma situação para frear a obra, para parar a obra. E iremos observar também ao longo do livro que Neemias também se coloca numa torre de vigília, de oração, juntamente com a população, para orar e interceder ao Deus para que a obra vá bem e que esses intentos do inimigo, do opositor, não venham a ter sucesso e causar alguma paralisia na obra, como ocorrera na primeira obra que foi feita em Jerusalém depois do retorno do cativeiro. Quando Zorobabel retornou com a primeira leva de israelitas para Jerusalém, que iniciou-se a construção do templo, os inimigos enviaram cartas ao rei pedindo para embargar a obra. E houve a paralisação da obra por um tempo. Mas ela foi concluída. E aqui o inimigo está usando a mesma estratégia de perguntar se Neemias está querendo se rebelar contra o rei, para ir pelo mesmo caminho para tentar frear a obra da reconstrução dos muros e dos portões. Mas o ponto é, meus amados irmãos, apesar desse contexto, nós estamos aqui no capítulo 3, que vai nos mostrar a disposição do povo para trabalhar na reedificação dos muros. Isso é que é o importante nesta noite. Para ter esse contexto, para a gente se situar e saber onde é que essa passagem se encaixa. E aqui nós temos, nessa relação, cheio desses nomes estranhos, né, que nós lemos aqui, até uns bem complicados de serem pronunciados, mas nós temos diversos ensinamentos preciosos
para as nossas vidas nesse capítulo 3. Esse capítulo 3 ele é recheado de informações valiosas e preciosas sobre como nos comunicar uns com os outros, como lidar num trabalho, na obra de Deus, e como nos comunicar com as equipes, com as pessoas que fazem parte da obra, como motivá-las, reconhecer tanto aqueles que fazem muito, quanto aqueles que fazem um pouco menos na obra do Senhor. E aqui nós temos um verdadeiro tutorial de como conduzir uma obra nesse capítulo 3. Ela é riquíssima e é importante que estejamos atentos às entrelinhas. Para no final eu dizer por qual motivo nós estamos refletindo sobre essa passagem nesta noite. Então, início do capítulo 3. Capítulo riquíssimo, apesar de vários nomes estranhos. Neemias aqui, meus amados irmãos, ele está delegando uma força-tarefa para atuar na reconstrução dos muros e dos portões. Essa força-tarefa tem no mínimo 38 grupos, que vão aí atuar em diversas frentes na reconstrução dos muros e dos portões. E essas frentes vão trabalhar por 52 dias até chegar na conclusão da reedificação dos muros e dos portões. 52 dias para reconstruir todas as muralhas, a muralha de Jerusalém e os portões. Então, é preciso um poder de articulação e de motivação grande para manter esse povo, o povo de Deus, trabalhando na construção desses muros. E nós lemos uma porção dos versos do capítulo 3 e observamos que, durante a leitura dos versos, não sei se os irmãos observaram, mas existe muito aqui a menção ao fulaninho trabalhou ao lado de, ou outro, não sei quem, vamos ver aqui, vamos pegar um versículo desse. Joiada, filho de Paseia, e Messulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas de seus ferrolhos. E aí no 7, verso 7, junto deles trabalharam Melatias, o Gibionita, e Jadon, Meronita. Então nós vamos ver isso se repetindo ao longo dos versos. Ao lado dele, depois dele, ao seu lado, de frente à sua casa. E essas repetições, meus amados irmãos, indicam que essas equipes, esses 38 grupos, pelo menos 38 grupos, estavam bem articulados para trabalhar de forma harmônica uns com os outros, que aí nos remete à necessidade da unidade da igreja, na construção, na edificação da obra do Senhor, do cuidado com a vinha do Senhor. Então, nesse momento nós vamos ver diversos grupos interagindo uns com outros para construir a obra. Porque, por exemplo, alguém está construindo a porta, uma das portas, a porta do peixe, por exemplo. Quem é que vai construir o lado do muro que está do lado da porta do peixe? Então, essas equipes precisam ter sintonia para não fazer uma coisa desencontrada da outra e acabar gerando algum problema na estrutura das paredes. E outra coisa interessante, além dessa parceria entre as pessoas que estão envolvidas na obra, meus amados irmãos, notem que por diversas vezes, durante o texto, nós vamos ver menção a ourives participando de uma obra de edificação de muros, nós veremos perfumistas, mercadores, pessoas que são de dentro de Jerusalém e de fora de Jerusalém, ricos, pobres, casados, solteiros e mulheres. Todos juntos participando da edificação desses muros e desses portões, trabalhando na obra do Senhor. Todos, ninguém ficou de fora, todos foram aproveitados. E aí, meus amados irmãos, essas menções precisam gerar reflexões na gente. Como, por exemplo, como estamos hoje diante da obra do Senhor? O que temos feito e como temos contribuído para edificar a sua igreja, a igreja do Senhor?
Porque na igreja do Senhor nós veremos, ao longo do relato bíblico, que nós temos 3 classes de pessoas trabalhando na obra. Tem os construtores, tem os opositores e tem os destruidores. Um constrói o que está quebrado, vê uma necessidade da igreja, vai em direção a essa necessidade e atua para a sua edificação. Outro tem inveja e tem ciúme em alguma situação dentro da igreja e trabalha em prol da desconstrução do que está sendo construído. Já outros estão lá para cruzar os braços e, no que depender deles para atuar, não irão atuar na edificação da igreja. E, amados irmãos, a reflexão dessa noite, uma delas é: qual é o nosso grupo? Qual desses grupos nós estamos inseridos? Naqueles que constroem, naqueles que são opositores ou nos destruidores? E aí, assim, amados irmãos, a igreja, ela tem diversas atividades, que é uma obra específica, que é a obra de reconstrução de muros, mas nós temos diversas atividades e o Senhor nos presenteou com dons, em que nós podemos exercitar esses dons para a edificação da igreja do Senhor. Nós podemos utilizá-los para abençoar a igreja. Então nós temos pessoas que estão lá nos círculos de orações, nas vigílias, nas reuniões de oração, intercedendo. Nós temos aqueles outros grupos que estão financiando a obra do Senhor com os seus recursos, dando ofertas específicas para a realização de projetos missionários, para a construção de novos ambientes para a igreja, para ela se desenvolver. Nós temos também o grupo que é responsável por ministrar a palavra e ensinar a igreja. Nós temos aquele grupo de socorro, onde temos a necessidade, muitas vezes a necessidade de um apoio por parte de uma situação difícil, de que esse grupo chegue e apoie, enfim, diversos dons que nós, amados irmãos, muitas vezes deixamos de usá-los para a edificação da igreja. E nós chamamos a atenção, essa reflexão nessa noite, para que nós possamos ver se estamos, por acaso, deixando um dom precioso que Deus nos deu de lado, ao invés de estarmos nos integrando aos grupos da igreja para trabalhar esse dom e auxiliar e participar também da vinha do Senhor. Algo que deixou esses irmãos muito motivados durante a obra de reconstrução dos muros, meus queridos irmãos, foi o envolvimento de todos. Quando nós vamos falando aqui que as filhas também participavam, aurives, perfumistas, mercadores, ou seja, pessoas que trabalham com um serviço mais delicado, sem colocar muita energia, muita força, trabalhando, carregando pedras e empilhando pedras, construindo portas, portões, todos envolvidos. Isso dá aquela ideia de que todos estão envolvidos, construindo em um só propósito e caminhando na edificação da obra. E isso se aplica à igreja nos dias de hoje. Quando nós vamos, por exemplo, desenvolver um projeto missionário, fazer uma obra social, ou trabalhar também na edificação interna por meio dos seminários, dos retiros e das diversas atividades espirituais que nós temos, cada uma das ações, cada um dos braços estendidos dos irmãos é uma ajuda tremenda para que a obra seja feita e realizada. Então, amados irmãos, que reflitamos acerca dos dons que Deus tem nos dado. Nós somos igreja e o Senhor nos abençoa com dons para, junto com os outros irmãos, estarmos apoiando o corpo de Cristo e atuando junto com o corpo de Cristo para que a obra seja feita e seja uma bênção para todos. Nós vamos ver também, amados irmãos, na leitura desses textos, a harmonia com que eles trabalhavam.
né, como todos trabalhavam. Não tinha ninguém aqui, né, não tem nenhum relato de ninguém que dizia: eu estou sendo injustiçado nessa atividade de estar colocando pedras e edificando o muro. Eu queria estar edificando os portões. Eu seria mais útil lá do que edificando as paredes, as muralhas. Ou o contrário. Não tinha, né, gente fazendo esse tipo de... Não tinha as pessoas fazendo esse tipo de queixa contra a liderança. E aqui, meus amados irmãos, para a gente já ir direto ao cerne da mensagem, eu queria que focássemos exatamente nos primeiros versos do capítulo 3. Olhe, aqui tem uma coisa muito maravilhosa que a gente se depara logo no início do capítulo 3. Abram a palavra, meus amados irmãos. Vejam o capítulo 3, o início, o verso 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre do Hananel. Olha que coisa preciosa, o primeiro versículo e o primeiro registro de quem atuou na obra de reconstrução dos muros. Os sacerdotes. Os sacerdotes deixaram sua estola sacerdotal para pegar pedras e edificar junto com a população da cidade. Isso aqui é uma regra, né? Todos os sacerdotes precisam atuar também em todos os departamentos e ajudarem a edificar a igreja? Não, obviamente que não. Mas essa é uma mensagem que passa que parte dos sacerdotes, da liderança da igreja, a execução das tarefas, né? A execução das atividades que estão agendadas para serem executadas. E aqui é precioso que o livro, o Senhor, nos mostra uma habilidade de um líder servo. Aquele que não só fica, aquela liderança que não só fica no seu berço esplêndido, emitindo comandos, mas também estende a mão para fazer com que a obra flua. E assim vai servindo também de exemplos para que os demais membros que fazem parte daquele departamento também estejam motivados por ver a liderança puxando a corda, né? Ali tendo as primeiras atividades, atitudes ali em relação ao trabalho. E aqui eu faço uma menção, meus amados irmãos, a um trabalho que a gente tem feito na igreja de vigílias mensais. E essa é uma das formas da gente construir muros, né? Quando a gente se dedica a um tempo de oração, como uma vigília, uma reunião de oração, um círculo de oração, até nossos momentos isolados em casa, na oração, nós estamos ali adquirindo reservas e construindo muros, né, de proteção para as nossas vidas, porque por meio da oração nós intercedemos também por proteção. E aí, meus amados irmãos, nas vigílias, nós temos notado a participação dos nossos pastores, passando toda a madrugada conosco e orando, intercedendo para que cada uma das famílias que estão aqui no templo, cada um dos membros da igreja, sejam abençoados. E aqui eu não estou fazendo nenhum elogio aqui de corpo presente com a presença do pastor Moisés aqui, mas, meus amados irmãos, como é motivador observar que a liderança está atuando também nos frontes de guerra e de batalha, porque quando nós estamos em uma vigília, não é, irmã Margarida? Nós estamos atuando no campo de batalha, e como é bom ver a nossa liderança posicionada junto conosco, orando e intercedendo ao Senhor para que a igreja vá bem. Isso vai ter recompensa muito grande da parte do Senhor, pastor Moisés, que o Senhor continue capacitando
pastor André e o senhor a estarem com essa visão de se integrarem e atuarem nos departamentos da igreja. Então, meus amados irmãos, aqui a gente vê a clara materialização desse versículo. Sumos sacerdotes e sacerdotes indo atuar na reedificação, na construção dos muros. Em seguida, nós veremos aí que outras famílias também participaram. Essa divisão de Neemias foi familiar e eles estavam ali participando, né? Cada um na frente da sua casa, por uma questão estratégica, porque eles, edificando na frente das suas casas, se houvesse um ataque do inimigo, eles já estariam próximos das suas casas para defender seus familiares. Então, foi estratégico fazer a construção das muralhas em frente às suas casas. Lógico que quem estava mais afastado também tinha outra estratégia de defesa. E aí, meus amados irmãos, nós vamos encerrar aqui. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o verso de número 5. Os tecoitas, que não eram de Jerusalém. Verso 5, meus amados irmãos. Verso 5, diz assim: ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, os nobres dos tecoitas, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Ou seja, normal, né? A obra começou a andar, a grande maioria abraçou a obra, mas teve uma parte daqueles que estavam envolvidos que não abraçou a obra, não se dispuseram ao trabalho. Normal dentro do povo de Deus. Às vezes nós vemos mesmo que há alguma parcela dos irmãos preferem não abraçarem as obras. E aqui, e assim, não é uma questão dos irmãos, é uma questão de uma oposição se levantar em relação à obra que vai ser realizada. Mas é interessante que quando a gente lê aqui, o verso 5, que os nobres dos tecoitas não se prontificaram para o serviço. Mas quando a gente vai para o verso 27, dê uma olhada no verso 27. Depois, repararam os tecoitas, os mesmos tecoitas, lá do verso 5, outra porção, de fronte da torre grande e alta até o muro de Ofel. Ou seja, amados irmãos, aqui nós temos uma lição preciosíssima. Mesmo que a gente se levante para fazer a obra, e alguém que nós contamos não se levante para fazer a obra conosco, Deus abençoa de tal maneira para levantar outros, ou nos dá um ânimo extra para fazermos mais do que o que estava previsto. Louvado seja o nome do Senhor. Que é justamente o que acontece com os tecoitas nesse verso 27, onde eles, além de fazer a parte que lhes era cabida, eles fizeram outra porção. E isso foi devidamente registrado no livro. Amados, além disto, além desta menção a uma nova porção de obra feita pelos tecoitas, essas passagens aqui, a gente poderia ter mais reflexões acerca desse capítulo preciosíssimo, mas a última que eu gostaria de fazer com os amados irmãos é o que está presente no verso 13 e no verso 14. Para que a gente aprenda, amados irmãos, não só a atuar na obra do Senhor, mas também se deleitar nas pequenas e nas grandes coisas que acontecem. Veja o verso 13. A porta do vale reparou-a Hanum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas, com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem.
Ele a edificou e lhes assentou as portas com os seus ferrolhos e trancas. É importante, amados irmãos, nós vemos aqui no verso 13, que nós temos um grupo que edificou mais do que o que estava previsto também, que foram os moradores de Zanoa. Eles edificaram 1000 côvados de muralha, ou seja, ainda 500 metros de muralha. Eles edificaram além do que estava estimado para eles atuarem. E no 14, o filho de Recabe, o Malquias, que é um maioral do distrito, ele edificou apenas e assentou uma porta. Para que a gente saiba, meus amados irmãos, que tanto aquele que faz muito dentro da obra do Senhor, quanto o que faz pouco, ele faz um pouco menos, muito em função também das suas possibilidades, ele também é mencionado, né, e descrito no livro com uma participação importante na construção da reedificação dos muros. E a gente, meus amados irmãos, precisa dar valor àqueles que tanto fazem muito, quanto àqueles que fazem um pouco menos, né, dentro da casa do Senhor. Essa é uma palavra, meus amados irmãos, mais direcionado para nós enquanto liderança e para os membros que estamos nos distanciando de atuar na obra do Senhor. A liderança, eu chamo a atenção, amados, porque aqui nesse capítulo, o ponto inicial da reedificação dos muros partiu da liderança. Nós, como oficiais da igreja, como líderes de departamentos, nós precisamos puxar o carro, nós precisamos ditar o ritmo para que aqueles que estejam envolvidos nas obras e nos departamentos, eles também possam se engajar. E também, esse verso de número 1, ele traz à nossa memória que nós estamos investidos como como direção, como liderança da igreja, não para ficarmos em berço esplêndido, emitindo comandos, mas sim para atuarmos na obra do Senhor, né, nas mais diversas áreas. E daqui eu me dirijo aos presbíteros, diáconos e aos líderes de departamento, para que nós não cruzemos os braços como os nobres dos tecoitas fizeram, porque no momento que nós cruzarmos o braço, vai estar mencionado no livro do registro das obras, que nós cruzamos os braços, inclusive em momentos que a igreja mais necessitava de nós. Então, que estejamos vigilantes e que esse exemplo, existente no verso 1, venha à nossa memória, da necessidade de colocarmos a mão na obra e ditarmos o ritmo da construção da obra e dos cuidados com a vinha do Senhor. E também, meus amados irmãos, refletirmos sobre os dons que o Senhor nos deu e que precisamos colocar eles em prática também para apoiar a vinha do Senhor, a edificação da casa de Deus. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com os amados nessa noite, que essas reflexões possam fluir na nossa mente durante essa semana.